Você sonhou que matava serpentes? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, Elias. Meu marido sonhou que estava trabalhando com o rapaz, aí apareciam muitas cobras. Aí ele ia matando todas a pauladas, aí tinha uma bem grande que ele não estava conseguindo matar. Aí já aparecia o ex-patrão dele com uma bexiga cheia de sangue e ia botar no corpo para meu marido fingir que ia furar ele para chamar a atenção da cobra. Assim ele fez, furou a bexiga, a cobra sai do esconderijo e meu marido matou ela. Ficarei muito grata se puder me responder. Gratidão. Bom, provavelmente na vida desperta o seu marido tem tido muitos problemas seguidos, mas ele tem conseguido combater os problemas porque há pauladas. Ele tem matado as serpentes. Mas tem uma serpente que ele não consegue matar. Então vem alguém e ajuda ele. Mas essa ajuda é feita com sangue. O seu marido fura a bexiga, a cobra se sente atraída, sai de onde ela está, e aí o seu marido mata a serpente. Então, na verdade, eu tenho um problema muito grande na vida desperta que será resolvido com derramamento de sangue, é o que esse sonho está falando. Agora ele é um processo de consciência, né? É preciso que se tenha consciência de que o sangue pode representar ali vida, né? É uma questão ali de moralidade, é uma questão espiritual, é uma questão religiosa que figura nesse sonho, mas os problemas maiores poderão ser resolvidos, mas com intervenções mais pesadas e que envolvem sangue. Quando é que isso pode começar a acontecer na vida da pessoa? Ela começa a consultar um vidente online, depois um centro espírita, depois um centro espírita que faz um pacto, depois no centro espírita ela faz um pacto maior, e depois de um pacto maior, outro maior ainda, e depois ela só consegue trabalhar com sangue. Então, na verdade, o seu marido pode estar ali sendo atraído por alguma vertente espiritual que está fazendo ele assumir compromissos cada vez mais pesados e maiores. Existem forças espirituais traiçoeiras que agem dessa forma. Elas resolvem um problema para a pessoa e criam dois. Elas resolvem aqueles dois, mas criam mais três. E a pessoa começa a querer mais resultado e mais resolução, e ela acaba assumindo compromissos cada vez mais pesados. E nesses compromissos pesados que ela assume, ela vai ali assumindo a própria escravidão. Por quê? Porque aquelas forças, elas só vão parar de atrair a pessoa para pactos cada vez maiores quando elas conseguirem todos os preceitos que possibilitam que ela sim escravize o usuário lá, né? Então, algum trejeito espiritual seu marido precisa rever. Será que realmente é preciso resolver certas questões com sangue? Eu não sei em que estágio está ali a crença da família, a crença do esposo, mas de forma que a serpente foi atraída pelo sangue, mas o seu marido também está sendo da mesma forma atraído por sangue. Muitas forças espirituais causam um problema muito grande para a pessoa, para ver se ela se suicida ou se ela faz um pacto pesado, grande, que envolva a alma dela. Mas muitas pessoas são realmente fortes. Os problemas muito grandes pegam ela, mas ela não faz pacto nenhum e ela também não se permite ser dominada. Ela enfrenta, ela larga o ego
ela enfrenta tudo com muita humildade e vence, e não se torna escrava de ninguém. Existem pessoas, sim, que elas não se enforcam e não fazem pacto coisa nenhuma, porque elas têm uma visão muito apurada do que está acontecendo à volta delas, tá? Se ela se suicidar, ela vai lá para o umbral, o que é pior ainda, porque lá no umbral, se a pessoa tem 50 anos e se suicida, ela vai ter que viver mais uns 30 anos no umbral. O umbral é um lugar de tormento e sofrimento, é um lamaçal, um lugar que ninguém quer estar. Porque ela tem que gastar o chi, a energia vital dela lá, até expirar esse chi. E é exatamente esse chi aí o objeto de cobiça das forças espirituais que manipulam os seres humanos a fim de obter ali pactos. Isso é tudo muito sério, né? Ou de outra forma também a pessoa que não se suicida, mas ela faz pactos, ela assume compromissos pesados para se livrar de problemas ou para obter riquezas, mas ela, ao desencarnar desta dimensão, ela terá que trabalhar para as forças negativas que escravizaram ela, né? A escravidão tem lados extremamente negativos, porque a pessoa já se torna escrava aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Mesmo que ela venha a desencarnar com 80 anos, até o desencarnar ela já teria servido como escrava, porque as forças espirituais bloqueiam a psique dela, retiram ali a personalidade mental dela e instalam algo que eles querem lá, e a pessoa pensa que está vivendo a própria vida, mas na verdade está ali vivendo consciências de seres ocultos. E, ao desencarnar, elas vão ser escravas lá embaixo, até pagar essa dívida aí para os seres negativos, né? Então, essas questões que envolvem sangue precisam ser muito repensadas e repensadas com muita racionalidade e responsabilidade, porque envolve a consciência cósmica, a identidade primordial da pessoa, tá? Coisas erradas que nós fizemos ou indevidas ficam atreladas à identidade cósmica, à identidade primordial. E todas as dívidas que fizemos precisam ser quitadas mais cedo ou mais tarde. Tudo será nos cobrado. Mas da mesma forma, todo o bem que nós fizermos, a gente também se beneficia. Também nos é pago, tá? Porque há a cobra maior ali que foi atraída com sangue. Agora, pergunta que você deveria fazer ao acordar deste sonho: de quem era aquele sangue utilizado para atrair a serpente? Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Eu vou deixar aqui no card deste vídeo uma playlist chamada Sonhos com Serpentes. Dê uma olhada porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui na descrição deste vídeo eu também tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists em ordem alfabética, o que facilita a sua busca, porque torna a sua pesquisa ali ágil e bem prática, porque você visualiza de imediato os assuntos que busca desvendar e assuntos além dos sonhos ainda, como expansão da consciência, desenvolvimento interior e outros. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.